Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma meditação. Eu gostaria de chamar a sua atenção, na verdade, para algo que eu venho trabalhando aqui. Nós temos trabalhado aqui aquilo que eu chamo de um processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem. Até agora, eu tenho trabalhado apenas esse processo de desconstrução da natureza religiosa do homem. Falamos bastante sobre isso nos últimos vídeos. Eu quero fazer aqui uma espécie de resumo daquilo que eu venho trabalhando a respeito desse processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem, tá bom? Eu disse que tudo começou com a rejeição do conhecimento de Deus. O primeiro passo. O segundo passo é que o homem não só rejeita o conhecimento de Deus, mas ele substitui esse conhecimento de Deus pelo seu próprio conhecimento, né? Aí eu falei das ideias, dos pensamentos e dos raciocínios. Então o homem substitui o conhecimento de Deus pelo seu próprio conhecimento. Depois, querido, a consequência disso, dessa substituição do conhecimento de Deus pelo conhecimento do homem, é a obscuridade do coração. O coração se transforma em trevas, o coração entra num processo de escuridão, de trevas, de obscuridade. E por causa disso, né? Por causa disso, o coração obscuro, o coração em escuridão, ele leva à loucura, à confusão, né? Eu citei isso bastante. O texto é: e proclamando-se a si mesmo como sábios, se tornaram loucos, né? Porém, eu já disse que a loucura não é o fim do poço nesse processo. Essa atitude do homem de declarar a si mesmo como sábio, porque ele rejeitou o conhecimento de Deus, substituindo esse conhecimento pelo seu próprio conhecimento, leva o homem à idolatria. Então, observe o processo. Tudo começa com a rejeição do conhecimento de Deus e que vai desembocar lá na idolatria. E eu falei bastante, querido, sobre isso, né? Eu disse que idolatria é qualquer distorção da verdadeira expressão da religiosidade. E qual é essa verdadeira expressão da religiosidade? É amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força. Só um exemplo aqui desse processo, só um exemplo aqui de como se manifesta a idolatria. É o homem, para expressar a fé em Deus, ele precisa, por exemplo, de alguma imagem, a imagem de algum santo do passado, de algum objeto, né? Uma flor, um copo d'água, um lenço. Tudo isso é idolatria, querido. Essa é uma das situações mais trágicas da história da humanidade, sabe? Esse processo de desconstrução não terminou. Ele começa com a rejeição do conhecimento de Deus, termina na idolatria, e aí eu estou falando apenas desse processo de desconstrução religiosa do homem. Só que quando nós caímos na idolatria, nós começamos o processo de desconstrução da natureza moral do homem. Aí eu quero chamar sua atenção para o texto de Romanos 1, 24 e 25, tá? O texto diz assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. O que eu tenho aqui, querido, veja, duas coisas, rapidinho. O primeiro é que o fim desse processo de desconstrução da natureza religiosa do homem dá início ao processo de desconstrução da natureza moral do homem. Isso é incrível, né? Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando eu falo da desconstrução religiosa do homem, da natureza religiosa do homem, eu estou falando da impiedade. Quando eu falo da desconstrução da natureza moral do homem, eu estou falando da injustiça. É incrível como essas coisas estão atreladas, ligadas, conectadas uma à outra, entende? O homem, querido, que rejeita o conhecimento de Deus, que reprime o conhecimento de Deus, mesmo tendo esse conhecimento, mesmo Deus manifestando esse conhecimento, como eu já falei aqui, na natureza, na criação, na provisão, no sustento das pessoas, dos seres vivos,
na própria história ou na consciência do próprio homem, né? Tudo isso, querido, tudo isso é essa manifestação de Deus tornando-se conhecido, né? Revelando a si mesmo, manifestando a sua glória. Tudo isso não foi suficiente para que o homem desse a Deus a glória que era devida. Pelo contrário, vendo? O homem vira as costas para Deus, mesmo diante de tamanha revelação que o Senhor faz. Agora veja que coisa interessante, né? A partir do versículo 24 aqui, a ira de Deus ela vai se manifestar no homem como consequência da idolatria. Veja o que eu estou colocando para você, querido. Deus se manifesta, Deus se revela ao homem de várias formas. O homem, mesmo tendo essa revelação, mesmo conhecendo Deus, percebendo Deus pela sua revelação, o homem vira as costas para Deus e ele vai cair direto na idolatria. Aí, essa idolatria traz a ira de Deus sobre a vida do ser humano. Deixa eu tentar colocar para você, tá? Eu acho isso assim, é algo que nós devemos ter sempre em mente, é algo que nós devemos considerar, é algo que a gente deve parar para pensar. A atitude do homem, queridos, em relação ao conhecimento de Deus. Veja, eu estou falando até agora aqui apenas dessa revelação geral de Deus. Eu não tô ainda, não entrei ainda na revelação especial de Deus, que é esse conhecimento que nós temos de Deus nas Escrituras. Mas o que eu estou tentando te mostrar é que essa revelação geral de Deus, ela é suficiente para dar ao homem o conhecimento de Deus, para dar ao homem o entendimento, para dar ao homem o saber que existe um Criador, que existe alguém por trás dos bastidores. Então, essa ira se manifesta sobre toda impiedade e injustiça. Como nós dissemos no versículo 18 do capítulo 1. Mas eu ainda não disse a vocês como ela se manifesta. Eu apenas disse que Deus manifesta a sua ira. Não disse como. Quando eu disse isso, eu tentei mostrar a você toda a atitude do homem em relação a Deus. A atitude se dá porque Deus se manifestou e o homem não quis conhecer. Deus se manifestou e o homem virou as costas para Deus. Deus se manifestou e o homem simplesmente disse não para Deus, preferindo criar os seus próprios deuses, adorar os seus próprios deuses, entende? Então, por causa disso, Deus entrega o homem a si mesmo. Por causa disso, a ira de Deus se manifesta na vida do ser humano. Queridos, grave uma coisa: a rejeição do conhecimento de Deus, e não importa se isso aconteceu há 2000 anos atrás ou se isso está acontecendo agora, a rejeição do conhecimento de Deus traz consequência, traz a ira de Deus sobre o ser humano. Eu quero chamar sua atenção, tá bom? Aqui para como que essa ira se manifesta. Veja, eu estou sendo específico e eu estou tratando apenas do ensino de Paulo aqui no capítulo 1 de Romanos, tá? Eu quero chamar a sua atenção para algo que eu julgo curioso. Essa ira se manifesta, essa ira se revela. Deus, porque o homem resolveu ignorá-lo, porque o homem resolveu rejeitá-lo, ele vai manifestar a sua ira na vida pessoal. Eu queria muito que você entendesse, tá? Eu queria muito que você compreendesse o fato, querido, de que rejeitar Deus traz consequências. Rejeitar Deus implica numa situação delicada para o homem. Como que pode o homem, sabendo de Deus, eu já disse isso outras vezes, pode o homem, no pleno século XXI, com todo o conhecimento que nós temos de Deus, com toda a revelação que nós temos de Deus, com toda a história que nós temos dessa revelação de Deus, o homem virar as costas para Deus, o homem imaginar que ele é suficiente para si mesmo, imaginar que ele é capaz de dar à sua vida uma direção e um sentido. Eu acho isso uma loucura, queridos. Eu acho isso uma loucura. Viver sem Deus é uma loucura. Rejeitar Deus, virar as costas para Deus é a maior de todas as loucuras que o ser humano pode cometer. Eu espero que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos traga a consciência de como nós precisamos de Deus nos abençoe.